Olá pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. E hoje o tema de Viajando nas Ideias é tempo para pensar. Esse assunto eu não vou conseguir ser conciso, então eu vou gravar um vídeo em duas partes. Hoje eu coloco a primeira parte no YouTube e amanhã a segunda parte. Mas o que eu quero dizer com esse tema? Desde março, eu deixei a minha carreira de jornalista para me dedicar a outras coisas. Eu acho que eu já falei aqui em um dos vídeos que eu devo viajar para fora do Brasil agora em agosto e devo ficar lá fora por volta de um ano, um pouco mais de um ano. O fato é que a partir do momento que eu saí da empresa onde eu trabalhava, a partir do momento que eu abandonei o jornalismo e a função de repórter que eu exercia, eu tive mais tempo para pensar na minha vida, para pensar na vida como um todo. E fazendo essa reflexão, eu penso exatamente sobre como era a minha rotina. Eu moro em Diadema, no ABC Paulista. Para quem não é de São Paulo, Diadema está a cerca de 18 quilômetros da Praça da Sé, do Marco Zero da capital paulista, e trabalhava no Alto da Lapa. Alto da Lapa é zona oeste aqui da cidade de São Paulo. Eu trabalhava a cerca de 24 quilômetros distante da minha casa. O meu horário de entrar no trabalho era 8h30 da manhã, eu tinha uma hora de almoço, e saía às 6 da tarde. Para tentar fugir um pouco do trânsito, eu saía de casa muito cedo. Eu saía de casa por volta de 5h30 da manhã para conseguir fazer da minha casa até o meu trabalho em 40 minutos. Então eu saía daqui às 5h30, chegava no trabalho por volta de 6h10, sendo que o meu expediente de trabalho realmente começava apenas às 8h30, mesmo que eu começasse a trabalhar antes, mas o meu horário de expediente era a partir das 8h30. E acabava por ser registrado, tendo direito a férias, né? São férias de 30 dias, né, durante um ano. Então a minha vida, eu acordava por volta de 4h30 da manhã, eu gosto de fazer as coisas logo cedo com bastante tranquilidade, tomar café. Saía às 5h30 da manhã de casa, chegava às 6h10 no trabalho, começava a trabalhar, embora o meu horário só tivesse início a partir das 8h30, meio-dia parava para uma hora de almoço, voltava por volta de uma hora, ficava trabalhando até às 6, até às 18 horas, quando eu regressava para casa. Só que aí eu regressava num horário de pico no trânsito, né? Então São Paulo tem trânsito quase que o dia todo, mas existem alguns horários, são horários mais complicados. E voltando às 6h30, às 6 horas, eu só conseguia chegar em casa por volta de 7h30, ou seja, eu levava 1h30 no trânsito. Recentemente eu tinha feito uma conta, e até diante de alguns números que eu tinha visto numa reportagem, que quem leva cerca de 3 horas no trânsito por dia perde pouco mais de um mês dentro de um carro preso no trânsito. Sendo que as nossas férias são de apenas 30 dias, ou seja, você perde mais tempo dentro de um carro no trânsito que propriamente de férias, por exemplo. Então, a minha função era uma função de repórter, eu entrevistava pessoas, escrevia matérias, isso para uma publicação especializada em varejo, especializada no setor supermercadista brasileiro, e esse era o meu trabalho há 10 anos. E eu fico pensando o seguinte, como que era a minha vida, além de toda essa rotina de meio de semana que eu acabei de escrever, chegava os finais de semana, era o momento que eu tinha para descansar, para relaxar, para passear, para viajar. Então qualquer coisa que eu tivesse que fazer para mim, Fábio de Lima,
teria que ser aos sábados, domingos ou aos feriados, ou uma vez por ano, quando eu estava de férias. Esse tipo de rotina, talvez por um tempo, seja normal, mas conforme vão passando os anos, é uma coisa meio robótica, né? Uma coisa que você vai repetindo, vai fazendo, e aquilo vai havendo um desgaste, vai havendo um cansaço, que chega uma hora que você não quer mais fazer aquilo. Foi o que aconteceu comigo. Depois de 20 anos exercendo a profissão de jornalista, sendo que 10 anos trabalhando especificamente nesta empresa, fazendo esse tipo de trabalho, eu me sentia cansado daquilo. E aí eu resolvi mudar a minha vida. Mas onde eu quero chegar com toda essa história? O tema, lembre-se que o tema desse vídeo é tempo para pensar. Nos últimos 4 meses, que é o tempo que eu deixei o trabalho e que eu ainda não viajei para a Irlanda, eu venho pensando no que a minha vida se transformou. Nessa coisa robótica, o quanto eu passei a viver realmente de poucos momentos. Então, quando você trabalha a semana toda, sem tempo para nada, totalmente atribulado ali com as responsabilidades, com as obrigações, e você tem apenas o fim de semana para você realmente pensar em você, algo está errado. E quem está me escutando e quem vive numa cidade grande, como é São Paulo, mas existem várias outras capitais aqui do Brasil que praticamente tem esse mesmo tipo de problema, né, em relação ao tempo, em relação a trânsito, em relação à correria, sabe do que eu estou falando. Então você fica refém de 30 dias das suas férias, refém das horas vagas que você tem nos finais de semana. No final de semana você está cansado, muitas vezes você não quer pegar trânsito, você não quer pegar fila. Então você se sente cada vez mais oprimido naquela rotina, oprimido naquela responsabilidade, naquela obrigação. E esse não é um problema que incomoda apenas o Fábio de Lima. Isso incomoda muita gente no Brasil, muita gente no mundo. Cada vez mais a gente tem menos tempo para cuidarmos de nós mesmos, para sermos o que nós queremos, para agirmos como nós queremos. Nós temos obrigações, nós temos responsabilidades, nós temos deveres, né? E nós precisamos disso, até por uma questão de sobrevivência. Se você não trabalhar, você não ganha o dinheiro, sem dinheiro você não consegue sobreviver. Então todas as pessoas, elas passam a viver dessa forma. Eu, no meu caso, não tenho filhos, não sou casado, então pense que eu tinha todas essas responsabilidades, eu tinha todos esses deveres, mas para cuidar apenas de mim. Imagine uma pessoa que é um pai de família, que é uma mãe de uma família, que precisa, a mãe quando chega em casa precisa cuidar dos filhos, precisa cuidar do marido, o próprio marido também quando chega em casa precisa dar atenção para a esposa, precisa dar atenção para os filhos. Então é muito difícil isso, é muito difícil você ficar repetindo essa rotina insistentemente, você acaba se sentindo oprimido, você acaba se sentindo sem saída. Né? Então qualquer pessoa que pensar sobre como ela está levando a vida dela, é óbvio que pode ter pessoas que gostam de viver assim, mas de uma maneira geral nós somos levados a esse tipo de situação. Isso não é uma escolha nossa. Quando nós éramos crianças, quando nós éramos adolescentes, não era essa vida que nós queríamos. Simplesmente, conforme você cresce, conforme você depara com o mercado de trabalho, você depara com a realidade crua do dia a dia, você acaba sendo levado a agir assim, a viver assim. Então, esse primeiro vídeo é isso. Eu queria perguntar para você que está me assistindo nesse momento. Você, diante da sua rotina, diante da correria do seu dia a dia, você tem tempo de pensar? Você tem tempo de refletir sobre o que é a sua vida? E, refletindo sobre a sua vida, ela é do jeito que você gostaria? Do jeito que você sonhou? Essa é a vida que você queria para você? Eu estou lhe perguntando, responda aí abaixo, ou pelo menos se não responder, mas reflita, pense a respeito. E no segundo vídeo,
que eu vou gravar ainda hoje, mas eu devo publicar no YouTube apenas amanhã. Eu vou dar uma continuidade a esse assunto e vou passar para vocês a conclusão que eu chego. Está bem? Então esse é o Viajando nas Ideias, eu sou o Fábio de Lima e, por favor, se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí abaixo, né? Se torne um inscrito no canal Viajando nas Ideias, tá bom? Me apoie, é a forma que você tem de me apoiar, de apoiar esses encontros que nós temos aqui de forma semanal. Tá bem? Obrigado pela atenção e até amanhã com a segunda parte deste vídeo.